Então vamos começar? Primeira coisa, o que é uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau. Toda equação é uma expressão matemática que envolve esse símbolo da igualdade. Tá bom? Então, a equação do segundo grau vai ser uma expressão do tipo ax² mais bx mais c, que é igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Vamos partir para alguns exemplos? 2x² menos 5x mais 12, que é igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. E se eu quiser colocar nessa forma, eu sei que o A vale quanto? 2, o B vale quanto? Menos 5, e o C vai valer quanto? 12. São os coeficientes, como a gente viu lá nos polinômios. Tudo bem? Vou pegar um outro exemplo de uma equação de segundo grau. Menos 7x² mais 13, que é igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau? Sim, é uma equação de segundo grau. O A aqui no caso vai valer quanto? Menos 7. O B vale quanto? O B é o termo que acompanha o x. Quem que acompanha o x aqui? Ninguém? Por que ele sumiu? Porque o B vale zero. E finalmente, a gente teria o C. E o C vale quanto aqui no caso? 13. Tudo bem? Isso aqui é uma equação de segundo grau, só que ela é incompleta. A gente tem um outro tipo de uma equação de segundo grau incompleta, que seria, por exemplo, 13x² menos 5x, que é igual a quanto? Zero. Percebe em relação aos coeficientes que o A vai valer quanto? 13. E o B vai valer quanto? Menos 5. E o C, nesse caso, vale quanto? Zero. Tá? Então, as equações do segundo grau são equações com essa cara, com esse tipo, ax² mais bx mais c, em que o A, o B e o C são números o quê? Reais. A, B e C são números reais, só que o meu A, ele não pode valer zero. Olha que o B pode valer zero, que ela continua tendo a cara de uma equação de segundo grau. Pode reparar que o C pode valer zero, que ela continua tendo a cara de uma equação do segundo grau. Agora, se o A valer zero, ele some e aí fica sendo uma equação do primeiro grau. O que você tem que guardar dessa parte introdutória? Uma equação do segundo grau pode apresentar até duas soluções reais. O que é uma solução real? Quantas raízes que uma equação pode ter. O que é uma raiz de uma equação? A raiz de uma equação, são os valores de x de tal forma que ela passa a ser uma verdade. Posso dar um exemplo? Vamos lá para esse exemplo. X² menos 4, que é igual a quanto? A zero. X² menos 4 é igual a zero. Quais são os valores que eu coloco para x e que torna essa equação uma verdade? Olha, vamos tentar? Vamos fazer uma espécie de tentativa? Eu vou colocar x igual a 1, x igual a 0, x igual a 2. Eu vou colocar depois o x igual a menos 2, para você ver que também a gente pode testar com valores negativos. O que acontece com essa equação se eu substituo esses valores? Vamos ver? X ao quadrado menos 4 é igual a 0. Só que eu estou falando que o x vale 1. Então vai ficar assim, ó. 1 ao quadrado menos 4, que é igual a quanto? 0. O que aconteceu? 1 ao quadrado é 1. 1 menos 4 dá quanto? Menos 3. Menos 3 é igual a 0? Isso é verdade ou é uma mentira? Isso é uma mentira. Isso é falso. Tá vendo? Começo a querer entender. Então vamos lá. Vamos colocar x igual a 0. Vou ter então 1x² menos 4, que é igual a 0, certo?
eu vou ter então 0 ao quadrado menos 4, que tem que ser igual a 0. Ora, 0 ao quadrado é 0. E o que acontece? Quanto que é 0 menos 4? Menos 4. Menos 4 é igual a 0? Isso é verdadeiro ou é falso? É falso. Vamos tentar colocar o valor 2 para ver o que acontece? Ah, x ao quadrado menos 4 é igual a 0. Então significa que 2 ao quadrado menos 4 tem que ser igual a 0. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Quanto que é 4 menos 4? 0. Ou, apareceu que 0 é igual a 0. Isso aqui é uma verdade. Ah, começo a entender. E se fosse menos 2? Ah, números negativos? Vamos ver. X ao quadrado menos 4 é igual a quanto? 0. Isso implica que 2 ao quadrado, opa, negativo. Menos 2 ao quadrado, menos 4, tem que ser igual a quanto? 0. Menos com menos, mais 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4 é igual a 0. O que vai acontecer? Que 0 também é igual a 0. Olha, eu encontrei dois valores diferentes. Lembra que eu falei anteriormente? O que você tem que guardar de uma equação de segundo grau? Uma equação de segundo grau pode ter até dois valores para a sua solução. Dois valores, até dois. Uma equação de terceiro grau pode ter até 3 e assim sucessivamente. Tá bom? Então é isso que vai ser uma raiz de uma equação. Vou dar um outro exemplo. X ao quadrado menos 9, que é igual a 0. Qual que é a solução dessa equação? Você pode reparar que quando eu colocar 3 ao quadrado 9, 9 menos 9 dá quanto? 0. E se eu colocar menos 3, também vai acontecer. Você está reparando que aqui eu coloquei 2 e menos 2? Reparou que aqui eu coloquei 3 e menos 3? Você pode até fazer uma conjectura falsa e pensar, uma raiz de uma equação de segundo grau são sempre opostas. Ou seja, se eu encontrar 2, o outro resultado vai ser o menos 2. Se eu encontrar o 3, o outro resultado vai ser o menos 3. Bom, nem sempre será assim. Mas as equações do segundo grau incompletas, do tipo ax ao quadrado mais c, todas elas serão dessa forma. Por quê? Lógico, se houver solução. Vamos tentar resolver assim, de forma bem genérica? Ax ao quadrado é igual a menos c. O mais c vem para cá, menos c. Tudo bem? Na verdade, o que aconteceu foi que a gente subtraiu o c dos dois lados. E por isso que dá essa falsa impressão, tá bom? Mas a gente sempre vê isso. O mais, operação oposta, menos. Então o que tem o a aqui? O a está multiplicando. Então o que está multiplicando vai para o outro lado o quê? Dividindo. Na realidade, a gente dividiu todos os membros por a. Por isso que dá essa falsa impressão, tá certo? Que o que estava multiplicando passou para lá o quê? Dividindo. E a operação inversa da potência 2 seria a raiz quadrada. Então a gente encontra menos c sobre a. Não é verdade? Se você respondeu é verdade, toma cuidado. A gente pode lembrar que todo número elevado ao quadrado, ele vai ser o quê? Positivo. Então esse resultado ele vai ser em módulo, tá? Então o que consiste? Consiste em dizer que os valores de x pode ser o menos a raiz quadrada de menos c sobre a, e o x também pode valer o mais a raiz quadrada de menos c sobre quanto? A. Por isso que as raízes, quando existem, tá certo? Elas são o quê? Opostas. Vamos para o exemplo para você ver quando que isso é possível, quando que isso não é possível. Vou pegar aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 16, que é igual a 0. X ao quadrado é igual a 16. O menos 16 vem para cá mais 16. X é igual a raiz quadrada de quanto? De 16. Lembrem colocar o resultado em módulo, tá? Então, o que vai acontecer? Qual é o número? Módulo de x, que é igual a quanto? 16 em raiz. Raiz quadrada de 16 é quanto? 4. Qual é o número que o módulo dele vale 4? Qual que é o número em que o tamanho dele equivale 4? Bom, o x pode ser o 4 positivo ou x pode ser quem? O 4 negativo.
Aprender direitinho é bom, mas se você quiser colocar direto, mais ou menos, no resultado de uma raiz, não tem problema não, tá certo? Como solução, a gente vai colocar isso, ó, x é igual a menos 4, ou x é igual a quanto? 4. Qual a ordem, professor? Tem que ser sempre o negativo, depois o positivo? Não, senhor. Pode ser qualquer ordem. Vou partir para um exemplo agora mais interessante. X ao quadrado mais 16, que é igual a zero. Tá bom? X ao quadrado é igual a quanto? Menos 16. Aqui a gente já para. Qual é o número que elevado ao quadrado tem como resultado negativo? Lembrando que eu estou trabalhando com o conjunto dos números quem? Reais. Tá? Lá na frente você vai aprender que a gente pode encontrar uma solução para isso, mas não é real. A solução real para isso é quem? É o φ, que representa o conjunto quem? Vazio. Tudo bem? Então o que acontece? Qual é o número que elevado ao quadrado dá menos alguma coisa? Não tem condição. Tá? Ó, x ao quadrado menos 25, que é igual a zero. Outra equação do segundo grau que é incompleta, do tipo ax mais c. Isola, x ao quadrado é igual a 25, tira a raiz e já coloca mais ou menos. Aí não erra não. X é igual a quanto? Mais ou menos 5. Tudo bem? Um último caso. Suponha que a gente tivesse 3x ao quadrado menos 12 é igual a zero. Tá vendo? Não é só isolar simplesmente, tem que pensar um pouquinho. O que a gente vai fazer? A gente aprendeu fatoração, foi para usar. Coloca o fator comum em evidência. X menos 4 é igual a zero. Como é que eu sei que está certo? 3 vezes x, 3x ao quadrado. 3 vezes menos 4, menos 12. Então a gente tem o produto de dois termos, que é igual a quanto? A zero. Tinha esquecido, né? Ainda bem que você está atento. Quando é que o produto de dois termos é igual a zero? Quando o primeiro é igual a zero, o que não acontece. Ou quando o segundo termo é igual a zero. X ao quadrado menos 4. Tá? X ao quadrado menos 4 é igual a zero. O menos 4 vai para o outro lado, mais 4. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de quanto? 4. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Então, ele pode ser mais ou menos quem? 2. Não é aquele aproximadamente 2 não, gente. Esse mais ou menos significa que no meu conjunto solução o x pode valer menos 2 ou o x pode valer quanto? 2. Tudo bem? Então, isso é a primeira aula, tá certo? Espero que você consiga entender para conseguir fazer os exercícios, tá? Você vai fazer a leitura das páginas 57 e 58 e você vai resolver os exercícios da página 58, só que eu quero os exercícios 50 a 56. Bom, pessoal, se cuida. Tchau.